Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar com vocês, na verdade para agradecer, para falar um pouquinho de como foi todo esse processo do canal, né? E eu lembro que antes de eu começar, eu tive muitas dúvidas em como ia ser o nome do canal, sobre o que eu ia falar exatamente. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas todo mundo que vai começar alguma coisa é cercado de dúvidas, de inseguranças e principalmente daquela vozinha que fica na nossa cabeça dizendo que a gente não vai conseguir, fora todos os obstáculos que já existem mesmo na nossa vida real, no nosso dia a dia, né? E hoje, com o meu canal fazendo 1 ano, é muito legal perceber que foi começando mesmo, fazendo um vídeo por semana, que de repente fez 1 ano de canal, né? E é muito engraçado também, assim, perceber como que, desde quando começou, né, como que as coisas foram mudando e coisas que só vêm mesmo depois que a gente começa, coisas que são do processo. Então, eu, por exemplo, sou um pouco ansiosa no sentido de já idealizar uma coisa e já querer aquela coisa pronta. Só que muitas vezes aquela coisa pronta, ela não vai ser o melhor. Muita coisa vai se mudar nesse caminho. Então, você precisa de uma ideia inicial, no caso a que eu tinha, né? Mas eu mudei o nome do canal depois de alguns vídeos já gravados, eu mudei o formato do canal e muita gente também que chegava pra mim e falava: olha, isso não tá legal, você tá fazendo muito assim com a mão, ou você tá falando muito assim. E essas coisas, elas são muito legais e só são possíveis se você grava e se você coloca ali. Porque uma coisa é a sua visão, a outra coisa é a visão da pessoa que está olhando e vendo um trejeito que você tem, que você nem percebe. E aí, claro, cabe a você ver, não, isso é uma coisa minha, eu quero preservar, não, realmente, toda hora eu tô com um tique que eu faço assim com a mão, um exemplo, e aí você vai melhorando. Mas o importante é saber que essas coisas só são possíveis depois que você começa. Outra coisa interessante também é perceber a dinâmica do tempo, né? Quando eu pensei em começar a gravar esses vídeos, eu fazia já todo o Evangelho no Lar, toda semana, e eu falava assim, bom, eu vou gravar, quando eu fizer o Evangelho no Lar, eu vou gravar e esse vai ser o vídeo e depois eu posto. Só que, gente, não é assim que funciona, porque quando você faz, eu pelo menos, quando eu fazia o Evangelho no Lar na minha casa, eu às vezes já tava de pijama, eu às vezes já tava assim, quase pronta para dormir, era porque eu faço bem tarde, então assim, às vezes é a última coisa que eu faço no meu dia, às vezes eu tava já muito cansada, então assim, não era uma coisa que dava pra gravar, eu me atropelava nas palavras, porque uma coisa é eu fazer o Evangelho no Lar pra mim, pra quem tá comigo, pra espiritualidade. Outra coisa é eu fazer uma coisa que eu tô tentando, pelo menos, fazer a pessoa entender ali um pouco do tema. Eu não posso embolar mais a pessoa do que ajudar, né? Então, isso também é interessante, porque eu falei assim, não, quando eu gravar o Evangelho no Lar, eu já gravo e esse vai ser o vídeo. Depois eu vi que não era assim, que eu precisava me preparar mais, que eu precisava estudar mais, e ainda hoje preciso, né? Na verdade, nunca acaba essa coisa de estudo. Então, eu precisava estudar mais, eu precisava melhorar as gravações. A casa, gente, eu não tenho um cenário para gravar os vídeos e às vezes a casa tá uma bagunça, essa é a verdade. E existe uma vida fora dos vídeos, né? Porque assim, para tudo ficar do jeito que aparece ali, existe um tempo e existe uma demanda. E eu não tô nem falando de mim não, porque os meus são super simples. Mas assim, um pessoal que já tem vinheta, um pessoal que já aparece mais arrumado, que tem um cenário legal, tudo isso tem um tempo e tudo isso tem um investimento. Então isso é legal também para quem está querendo começar alguma coisa, é perceber que essas coisas vão acontecendo no meio do caminho. Essas necessidades de ajustar o tempo, você vai achar que você gastava um tempo e você vai gastar mais, ou você vai gastar menos, e aí de repente você acha que você tá bem, mas quando você se olha na câmera você fala, nossa, esse cabelo tá horrível, eu não quero aparecer assim. E aí, pessoal, não se trata de, mas você tem que mostrar como você é de verdade. Ok, eu também acho, não é pra gente aparecer cheia de filtro,
Mas às vezes a gente quer aparecer bem pra pessoa. É normal você querer estar bem, você querer estar bonita. Então, assim, às vezes isso tudo vai entrando nessa dinâmica do canal. E um dia você está trabalhando, aí você chega tarde do trabalho, ou você teve alguma dificuldade no seu trabalho e você não chega na vibração para gravar aquele vídeo. Então, pessoal, é muita coisa que acontece e eu tô gravando e falando isso aqui porque esses pensamentos todos, eles não passaram pela minha cabeça. Passaram vários outros, de que eu não ia conseguir, de que não ia dar conta, de que eu ia falar tudo errado, de que eu não ia saber o que falar, mas os problemas reais, eles não passaram pela minha cabeça. Então, na verdade, o que eu tô querendo, além de agradecer por tudo que eu consegui fazer, porque assim, só quem sabe, né, só quem faz, sabe ali o trabalho que dá, mesmo que você esteja olhando e falando, nossa, dá trabalho eu gravar isso, sentar no sofá e falar, mas assim, tem muita coisa que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que ir ajustando, é trabalhoso sim e é desafiador. Então eu tô gravando esse vídeo não só para agradecer a quem esteve comigo, a quem me apoiou, a quem me criticou, a quem viu os meus vídeos e a quem não viu, mas também falou, vai lá, Cláudia, é isso mesmo, faz o que você gosta, vai dar tudo certo. É muito importante essa companhia e esse amparo. Então, agradecendo mais uma vez a Deus, a espiritualidade que sempre esteve comigo, a vocês, a todo mundo que sempre me apoiou e trocando essa ideia com vocês, dizendo que comecem o que vocês querem começar, porque não vai ser fácil, tá? Então eu acho que tem muitos vídeos aí do pessoal falando, ensinando, né? Hoje eu vejo assim, depois que você começa a mexer com essa parte de informação digital, aparece um turbilhão de coisas, né? Principalmente propagandas dizendo como mexer no tal aplicativo, como fazer vídeos que chamem a atenção, como fazer... É tanta coisa que aparece, mas é pouca gente falando do lado difícil da coisa, né? E ele vai ser difícil mesmo, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que enfrentar muitos desafios até chegar no ponto que você quer. E outra coisa também, muita gente dizendo como conseguir várias curtidas. Gente, é assim... É muito legal receber elogio, é muito legal ter várias curtidas. Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que não. E às vezes quando a gente recebe uma crítica também, a gente fica assim, poxa, eu nem sabia que eu fazia isso e eu nem sei como melhorar, dá um desânimo. Eu estaria mentindo se eu falasse que não me importo, não, nada disso. Eu me importo, eu fico chateada às vezes se não for uma crítica construtiva. Às vezes construtiva eu não fico chateada, mas eu fico assim, meu Deus, como é que eu posso melhorar isso? Mas assim, pessoal, o que de verdade importa, principalmente quando a gente quer falar alguma coisa que a gente acha que é bom, que funcionou pra gente, o que de verdade importa é que aquilo faça sentido para alguém que viu 2 segundos do seu vídeo. Porque às vezes existem várias pessoas falando dos mesmos assuntos. E aí a gente tem uma tendência a revirar os olhos e falar assim, ai meu Deus, mais uma virando youtuber, mais uma virando blogueira, mais uma falando de bem-estar, mais uma pessoa falando não sei de quê. Só que, pessoal, se por um lado a internet trouxe esse monte de coisas, o lado bom é que também, por a gente ter um monte de coisas, a gente pode filtrar e pode descartar. Então, o importante não são as curtidas, não são os likes e, porque agora vai viralizar, né? Várias coisas assim, como fazer viralizar o seu vídeo. Não é isso. O importante é você ouvir que aquela pessoa falou assim... Olha, eu tava num dia ruim e aí o seu vídeo apareceu pra mim e eu escutei o que você falou no início e aquilo já mudou a minha vibração. Gente, isso é muito legal, porque às vezes não é o mesmo assunto, mas é a forma como a pessoa fala que encaixa com o que você precisa ouvir. E isso acontece muito comigo, então é por isso que eu tô falando. Eu, em vários vídeos que eu pesquiso sobre o mesmo tema, às vezes é do modo como a pessoa fala que faz eu entender aquilo, ou que faz sentido pra mim. Então, isso é o mais legal. Se você vai falar assim, mas eu vou ser mais uma falando de tal assunto, não importa, porque por mais que você seja mais uma na multidão, digamos assim, você vai ter o seu jeito de falar. Você vai ter o seu modo de se expressar. E às vezes é o seu modo de falar, é o que você vai postar que vai fazer com que a pessoa entenda e que vai fazer sentido para ela e pode ajudá-la sim.
naquele momento que ela precisa. Porque às vezes, pessoal, é um segundo que pode mudar a vida da pessoa. E a gente não tá falando aqui de grandes mudanças não, mas de pequenas, porque são as pequenas mudanças que verdadeiramente importam e que vão ali na construção do dia a dia fazendo uma coisa maior, tá? Então eu queria muito trocar essa ideia com vocês. O canal continua com muitos desafios ainda, muitos aprendizados. Esse ano assim foi só um início, é tipo um treino, né? De tanta coisa nova assim, de filmar, de gravar, de aprender, de como falar, de como mexer com as mãos, né? Então é realmente um processo e aprender a respeitar o processo, a lidar com o processo é uma das coisas mais importantes que eu aprendi e que eu digo para vocês que também é importante. Então é isso, pessoal. Parabéns para o nosso canal. Obrigada mais uma vez a todos vocês que estiveram comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!